Então, bom dia a todos. Vamos dar início aí à nossa aula síncrona ao vivo da disciplina Estrutura, Processos e Arranjos Organizacionais da pós-graduação EAD em Gestão Pública da Faculdade de Políticas Públicas da UENG. É um prazer estar aqui com o polo de Joatuba, e essa aula será replicada para os demais polos. Sejam todos bem-vindos. Foi uma satisfação muito grande dar essa disciplina. Minha formação é toda na área da administração, então desde a graduação até o doutorado, e eu sou professora efetiva da Faculdade de Políticas Públicas. E é um assunto assim, que às vezes a gente pensa, nossa, é muito teórico, só que a gente tem que pensar e repensar como que as nossas organizações estão moldadas, estruturadas, né? E nesse momento agora que a questão da inovação vem impactar as nossas organizações públicas, né? A questão dos desafios, né? Esse ano, um ano atípico para todos nós, então que as organizações tiveram que repensar até mesmo a sua forma de trabalho, né? Quem iria imaginar, né, que todos nós trabalharíamos em casa, né, direto, né? Muitos de nós. Espero que eu possa contribuir, enriquecer aí um pouco a carreira de vocês. Tá? Vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas. Tá? E é isso. Também estarei disponível no nosso fórum de discussão, tá? da plataforma AVA, e depois eu vou disponibilizar os arquivos também, tanto a apresentação quanto 2 outros arquivos que eu vou utilizar aqui na aula, um artigo e uma planilha, vou disponibilizar lá no AVA para vocês, tá? Vou pedir para a tutora disponibilizar, ok? Então, alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente começar? Então, ok. Então, no decorrer da aula, vocês podem ficar à vontade, fazer perguntas, tá? E vou dar início. Todo mundo me ouve bem? Ok. Então, vamos lá. Então, turma, a nossa disciplina, Estrutura, Processos e Arranjos Organizacionais. Né? O que eu tentei trazer para essa aula é uma questão de uma visão macro, tá? Não focar em pontos teóricos, mas vou passar por alguns aqui rapidamente, tá? E para enriquecer esse momento do contato, né, com os alunos, que seria a visita, né, que a gente sempre tem prevista aí no nosso calendário quando a gente está num curso de ensino à distância, né? Então, nosso encontro foi virtual nesse ano, né? Então, turma, o roteiro da nossa aula de hoje, eu vou fazer uma pequena introdução sobre a disciplina, tá? A gente vai fazer alguns comentários sobre arranjos organizacionais, estruturas organizacionais, gestão de processos e tendências atuais. Né? Se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer algumas perguntas, eu pediria que fosse assim, quando vocês virem for mudar o assunto. Então, entre arranjos organizacionais e estruturas organizacionais. Né? Entre estruturas organizacionais e gestão de projetos, entre gestão de processos, entre gestão de processos e tendências. Né? Quando eu trouxe o assunto tendências atuais, eu complementei também não só o que estava na bibliografia, mas assuntos que estão em voga. Então, principalmente nesse momento online também das nossas vidas. Né? Então, a aula de hoje, eu pretendo desenvolver uma visão ampla sobre arranjos e estruturas organizacionais e sobre a gestão de processos, né?
Vou fazer alguns comentários importantes em relação à disciplina, que vocês já estão chegando aí na reta final. Agora, no início de dezembro, a nossa já é a finalização da disciplina. Né? E solução de dúvidas. Né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim, eu gostaria. Com relação a esse material, eu acho que falhou na hora para mim aqui, eu peço até desculpas. Vai ter a disponibilização desse material? Eu vou disponibilizar os slides. Eu vou colocar tanto no Teams quanto no AVA. Tá? Eu ia colocar só no AVA, tá? Mas vou colocar no Teams também, porque é uma plataforma bem interessante da gente trabalhar. Tá? Tá. Beleza. Se puder já colocar o quanto antes, que aí já facilita para a gente pegar aqui já. Ok. Ó, agora não vai ter jeito que eu estou online. Tá. Na hora que acabar a aula eu coloco lá. Claro, tá joia. Obrigado. Nada. Então, aí só relembrando, né, o arranjo organizacional, então é a forma como a organização distribui, divide, né, faz a divisão do trabalho, das tarefas, dos cargos, das funções de cada equipe, ou seja, como que é a estrutura, que ela é principalmente ligada por meio da comunicação, e como que vai ser o funcionamento. Tá? Então, é como que a organização vai definir o seu arranjo. Né? E aí, lá no material da disciplina, a gente tratou alguns conceitos. Então, só para relembrar aqui também, o que é uma organização? Tá? Então, um conjunto de recursos, esforços e pessoas que se relacionam umas com as outras e se dedicam a realizar diferentes tarefas para o alcance de um objetivo específico, específicos e coletivos. Então, lembrar que desde quando a gente nasce, cresce e morre dentro das instituições, né? De uma forma resumida, nascemos dentro dos hospitais, que são organizações. Crescemos dentro de organizações como as escolas, as empresas, né? E morremos também. Tá? Então, colocar assim, funerárias, etc. Tá? Então, a nossa vida toda ela é traçada dentro das organizações. Tá? E muitas vezes essas organizações até mesmo passam para o nosso sobrenome. Né? É a professora Cristiane da UENG, né? É a Marília da Prefeitura, né? É o Lucas da Secretaria de Saúde, por aí vai. Exemplos, tá, turma? E nas organizações públicas a gente tem que considerar principalmente os objetivos relacionados aí aos interesses comuns da sociedade. Né? Então, como nós estamos aqui numa pós-graduação de gestão pública e a maioria de todos nós atuamos em organizações públicas, a gente tem que levar sempre em consideração qual que é o interesse aí da sociedade. E lembrando, existem organizações formais e informais, né? Então, formais, o resultado aí desse arranjo, né? Então, as áreas que a gente atua, né? Então, tudo de uma forma planejada. Tá? E essa interação, ela é planejada e vai em relação principalmente à execução das nossas funções, das nossas atividades. E as organizações informais, por meio das nossas relações formais, então, que acontecem no cafezinho da empresa, tá? As amizades que a gente vai criando no nosso ambiente de trabalho, né? E que extrapolam a organização. Tá? Então, elas são informais e espontâneas entre os indivíduos, que vai mais em relação à afinidade das pessoas. Tá? E quando eu falo sobre arranjos organizacionais, vocês estão cursando também a disciplina de gestão estratégica, a gente tem que buscar esse alinhamento do quê? De como a nossa organização está direcionada, né, por meio aí da gestão estratégica e como que eu vou estruturá-la internamente.
Tá? Então, achei interessante a gente colocar esse ponto, tá? Porque a gente tem que ir fazendo essa conversa, essa costura com as demais disciplinas do curso. Vocês vão ver que eu vou falar aqui de aspectos relacionados à gestão estratégica, gestão de projetos, gestão de pessoas, né? Então, a gente tem que ter todo esse alinhamento da organização. Então, em relação à gestão estratégica, então, aos grandes objetivos, né? Seja das organizações públicas ou privadas. Né? Esse aqui é um exemplo que eu trouxe, retirando aqui do BSC, tá? Alguns objetivos estratégicos dentro de cada uma das perspectivas. Tá? Isso vocês estão vendo na outra disciplina, mas é mais para a gente ilustrar. Tá? E vou desdobrar aqui entre objetivos, indicadores, metas e projetos. Tá? Isso tudo eu vou ter que ter o quê? Um arranjo organizacional que suporte a execução dessas estratégias, né? Desses objetivos estratégicos. Ok? Alguém quer fazer algum comentário até o momento? E aí a gente parte para um segundo ponto, estruturas organizacionais, né? Que é a forma como a organização é subdividida em unidades menores e como as atividades e as responsabilidades são distribuídas entre as pessoas. A estrutura de uma organização é a base para o seu funcionamento, uma vez que o trabalho das diferentes pessoas precisa ser desenvolvido de forma combinada. Então, lembrando, né, que a principal forma de fazer uma representação gráfica da minha estrutura organizacional é por meio do organograma, né? E que a alta direção, por meio da estratégia organizacional, que vai definir como que será essa estrutura organizacional. A gente percebe que hoje em dia as organizações estão cada vez mais enxutas, né? Antes elas eram muito hierarquizadas, hoje em dia cada vez mais enxutas e as pessoas assumindo cada vez mais funções, né? Tem que ter um conhecimento cada vez mais generalista, né? Então, principalmente em organizações pequenas, né? E se a gente tratar também a questão da escassez de mão de obra especializada, né, turma? E a gente pensar aí nas nossas organizações públicas, né, em determinados momentos, em determinadas atividades que a gente exerce, elas são mais burocratizadas, né? Em outros cargos que a gente ocupa, a gente precisa de ter um conhecimento mais geral e que leve em conta toda uma legislação específica, né? Mas a gente sabe que até mesmo, né, buscar uma pós-graduação, eu estou buscando conhecimentos diversificados aí para eu atuar dentro das organizações públicas, né? E por meio aí da estrutura organizacional, eu demonstro como que as atividades foram divididas, coordenadas e integradas aí em cada um dos cargos. E também voltando, né, quando eu estou numa organização pública, hoje, por exemplo, eu sou, colocar assim, uma simples analista. Amanhã, quando muda a gestão, eu posso ocupar um cargo de diretoria, por exemplo. A gente fala que são as danças das cadeiras, né, que vão acontecendo dentro dos órgãos públicos, né? Então, que pode mudar aí a cada 4 anos, né? Então, nós que somos servidores efetivos, se a gente está preparado num determinado momento, a gente vai ocupando posições diferenciadas e de acordo com cada governo, né? E o desafio que a gente tem aí na gestão pública é a questão da continuidade, né? A continuidade das nossas ações, das nossas estratégias, dos nossos
dos projetos, né? Quando eu estou falando nossos, da nossa organização, viu, turma? E também aí, por meio do organograma, a gente explicita relações de subordinação, hierarquia e responsabilidades específicas. Aí vocês viram lá na parte teórica da disciplina, né, a questão das organizações que são mais que são centralizadas e descentralizadas. Tá? Aqui é só para relembrar, tá, turma? Então, as organizações centralizadas, colocar está bem no topo, né, da hierarquia. Descentralizada, eu começo a dividir entre os diversos órgãos, né, levando em consideração as funções. Tá? Vocês viram também sobre os níveis organizacionais, estratégico, tático e operacional. Tá? Hoje em dia, as organizações, essa pirâmide, ela está ficando um pouco mais retangular e ela está, dependendo de como acontecem esses arranjos organizacionais, mas colocar assim nas organizações mais inovadoras, tá? Mas a gente percebe que nas organizações públicas ainda continua essa questão da pirâmide, né? Então, o estratégico, a alta administração, o tático, aí, um nível gerencial, e o operacional é a operação da organização, né? Voltada aí dos supervisores até, entre aspas, o chão de fábrica. Tá? E aí, passando também como a forma como esses organogramas são definidos, tá? A gente vê que nas organizações públicas a gente trabalha mais com esse modelo aqui, o modelo funcional. Tá? Então, que eu tenho, colocar aqui a alta direção, tem os gerentes ou diretores vou chamar aí das unidades administrativas, né, para traduzir aí para as nossas, colocar assim, os nossos termos, né, na gestão pública. Tá? Então, aqui, dentro das nossas unidades administrativas, das nossas áreas, a equipe. Né? Então, bem direcionado para a função da área. Tá? Então, por isso aí o nome funcional. Exemplo aqui de algumas atividades, né? Recursos humanos, finanças, marketing, operações, projetos. Daí vai um exemplo bem geral. Aí dentro, por exemplo, aqui de finanças, né? Tesouraria, controladoria, contabilidade, por aí vai, né? RH, captação, treinamento, remuneração. Então, a função dentro de cada uma dessas áreas. Uma outra estrutura muito utilizada é a estrutura matricial, né? Nem tanto nas nossas organizações públicas. Né? Então, a estrutura matricial, aí, por exemplo, aqui, né, a questão do executivo-chefe, que colocar assim, o secretário de Estado, aqui as áreas, né, as diretorias, e eu tenho as minhas equipes. Só que a estrutura matricial, ela vai acontecer nesse sentido, porque de pessoas de áreas diferentes desenvolvendo uma atividade específica, tá? Então aí eu começo a trazer aí, buscar os conceitos aí da coordenação do projeto. Então a gestão de projetos entrando aí na nossa estrutura. E uma estrutura aí por projetos, tá? Uma estrutura organizacional aí por projetos. Então, por exemplo, aqui o nosso secretário de Estado, e aí eu já divido, a divisão já não é mais por área, a divisão aqui é por projeto. Lembrando que o que é um projeto? Ele tem início, meio e fim, e a gente tem um objetivo específico que vai ser cumprido num determinado espaço de tempo, num tempo determinado.
Então, aqui eu tenho esse gerente de projetos que vai ficar com essa equipe alocada por um determinado período para cumprir um objetivo. Acabou esse projeto, as pessoas vão ser realocadas nas áreas, tá? Às vezes eu posso contratar pessoas de fora da organização, então vou encerrar os meus contratos, e aí a gente continua as nossas atividades, colocar assim, da nossa rotina, dos nossos processos. Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Ok, vamos dar continuidade. Tipos básicos de organizações, né? Então, públicas, privadas, militares, sociedade civil, né? Por aí vai. Então, só dar uma pincelada aqui. Opa. Porque nem sempre, né, a gente pensa assim, as organizações públicas, né? Eu quero trabalhar numa organização pública, vou fazer concurso. Né? Nem sempre a atuação é por meio do concurso. Tá? Tem várias outras formas da gente atuar na gestão pública. Tá? Então, uma delas é por meio aí da sociedade civil, que a gente vai ver nos próximos slides. Tá? Então, porque muitas vezes as pessoas têm o conhecimento, querem atuar, mas ficam pensando apenas, vou fazer concurso e tal. E tem várias outras formas, né? Por exemplo, consultoria também, né? Então, isso acontece de uma forma muito, muito diversificada. Então, o que seria a sociedade civil? Ela está relacionada a uma parcela que atua no terceiro setor, se organizando de distintas formas, com ou sem CNPJ. Então, OSC, né, Organização de Sociedade Civil, e dentro dele tem a questão do terceiro setor, mas aí as organizações com ou sem CNPJ. Tá? Um asterisco aí para o terceiro setor, tá? Então, que seriam o quê? As ONGs, organizações não governamentais, as organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIPs e as organizações sociais, tá? OS. Tá? E parar para pensar aqui, várias outras formas que muitos de nós já atuou, né, de alguma forma dentro da sociedade civil e a gente às vezes nem sabe, né? Então, por exemplo, associações de bairro, né, associações religiosas, cooperativas, creches comunitárias, né? A questão das ações, né, das organizações que atuam com voluntariado, filantropia, né, os movimentos sociais e muitas outras formas. Que às vezes a gente, quando fala de organização de sociedade civil, a gente pensa só em ONG, né? Que ficou assim, mas que o conceito fica mais marcante na cabeça da gente. Tá? Mas tem várias outras formas que se englobam a organização da sociedade civil. Aqui só para a gente exemplificar, né? Então, dentro do governo, a gente pensar aí na esfera municipal, estadual e federal, né? No terceiro setor, no segundo setor aqui é privado, né? A gente pensa nas empresas privadas, né? Que são as SAs, capital aberto, capital fechado, cooperativas, etc. E as entidades do terceiro setor, que são essas que a gente comentou aí no slide anterior. Tá? Então, pode estar relacionado a questões ambientais, filantrópicas, etc. Então, um errinho aqui, depois vou corrigir. Então, turma, vão acontecendo aí essas interseções, né? Esses conjuntos, né? Essas interseções, né? Que vão parecendo o quê? Fundações públicas, conselhos regionais, né? Que eles não se enquadram nem aqui, nem aqui, né? Então, acontece nesse momento. Aqui, quando eu estou falando do privado e as entidades, então, as fundações que as empresas privadas criam, né, para dedicar aí as suas ações socioambientais, as suas questões
né, que impactam diretamente a sociedade, né? E aqui também a questão entre o governo e o privado, a questão do sistema S, por exemplo, né, Senai, Senac e as autarquias, dentro da nossa classificação, dentro da gestão pública, né, das organizações públicas. Então, sobre arranjos, sobre estrutura organizacional, alguém quer fazer alguma pergunta? Ok, podem deixar as perguntas para o final também, tá, turma? Só alguém abre para mim só para falar se está tudo ok, vocês estão me ouvindo bem, a apresentação está ok? Tá ok, eu estou conseguindo ouvir bem, tá? Para mim tá tranquilo. Então vou dar continuidade. E aí, gestão de processos, né? Quando a gente para e pensa na gestão de processos, a gente tem que lembrar de padronização, né? Então, e a gente tem que pensar também que a gestão de processos, ela acontece independente do tipo de organização, públicas ou privadas, né? E que nem sempre esses processos estão formalizados por meio da padronização, né? A gente pensar, por exemplo, em pequenas empresas, pequenas e médias empresas, esses processos, muitas vezes, eles estão no quê? Na cabeça do dono da empresa, né? Quando eu falo da gestão de processos nos órgãos públicos, tá? Nas organizações públicas, ele está, assim, bem focado na questão das legislações, das aprovações nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, que tem que aprovar a nossa condição de funcionamento da nossa estrutura organizacional, né? Então, os nossos processos na gestão pública, eles estão bem direcionados para a questão do cumprimento da legislação, né? Então, o conceito de processo, né? Quando eu penso num processo, eu pensar assim, num processamento, na transformação de determinado bem, né? Gerando, e que eu preciso de quê? De insumos, de entradas, insumos ou inputs para que eu consiga fazer esse processamento, né? Então, turma, o que são esses insumos, essas entradas, né? Então, constitui tudo que o sistema capta no ambiente para se alimentar e continuar vivo. No caso das empresas, a matéria-prima, mão de obra, tecnologia, legislação, etc. Então, tudo que eu preciso para que esse processo funcione. Então, eu vou para o meu processo em si, o processamento, a transformação, tá? Ou throughput. Então, trata-se do processo usado pelo sistema para transformar os insumos obtidos no ambiente em produtos para consumo do próprio sistema ou para serem desenvolvidos aí devolvidos ao ambiente, no caso das empresas aí relacionadas à produção, tá? Então, está relacionado ao processo decisório, planos, metas, estratégias. Então, é o funcionamento, tá? Aqui, turma, processamento, funcionamento. E os meus produtos ou serviços, tá? Ou seja, as nossas saídas, os nossos outputs, então, tudo que o sistema coloca no ambiente. Tá? Então, é o produto daquilo que a gente faz, viu, turma? O produto daquilo que a gente faz. Quando eu estou falando da gestão de processos, eu posso ter uma visão micro, quando eu penso em cada atividade desenvolvida dentro de uma organização, tá? Posso pensar também no macro. Então, pensando de uma forma micro, então eu penso dentro da área de RH, eu tenho um processo de aposentadoria, tá? Então, o que eu preciso para alimentar esse processo? Então, eu preciso das informações dos servidores, né? De todos os levantamentos, a questão da legislação, tá? Para eu conseguir fazer esse processo de aposentadoria. Tá? E qual que é o produto? O produto é o servidor aposentado. Tá?
E aqui o processo ele tem sempre uma questão da realimentação ou do controle, né? Então, eu encerro e continuo, eu dou o andamento. Tá? Então, porque eu não vou ter aqui, exemplo, nesse processo de aposentadoria, não vai ser só um servidor aposentado. Né? Então, daqui a uns anos, daqui a uns meses, outro servidor vai querer aposentar, então a gente gira esse processo novamente. Outra forma aqui de ilustrar, tá, esse processo, né? Aqui as entradas, materiais, informações, aqui, consumidores, né? Sociedade, informações que vêm da sociedade, né? E os recursos são também de entrada, eu preciso de equipamentos, então eu preciso de um computador, eu preciso de um sistema, né? Por aí vai, para eu conseguir gerar esse processo aqui de transformação. Né? E tudo isso aqui eu tenho influência aqui do ambiente externo também. Aconteceu uma mudança na legislação da aposentadoria, então eu preciso de ter essa atualização, tá? Que vem de, por exemplo, eu estou trabalhando no âmbito municipal, tá? Mas eu posso ser impactada por legislações federais, né? Processo de transformação e tem os meus outputs. Então, aí, bens e serviços que também serão impactados pelo ambiente externo da organização, pública ou privada, né? E aqui a questão do feedback ou a retroalimentação desse processo. Tá? Gerando o quê? Valor que está para clientes, né? Para clientes e a sociedade. Tá, turma? E eu gosto de voltar em outros conceitos, né, que a gente estuda na graduação ou estuda em outras disciplinas também, para a gente ir fazendo essa amarração aqui na nossa disciplina de estrutura, processos e arranjos organizacionais. O conceito lá do processo administrativo, que vem lá dos primórdios da administração, lá nesse caso aqui, com o Fayol, né? Então, ele colocou a questão das funções da administração e que eu trago isso aqui para quê? Para dentro aí dos nossos processos. Tá? Então, eu estou trabalhando o planejamento, a organização, a direção e o controle, que tendo relacionado aqui também as nossas entradas e as nossas saídas, com uma interface aí do ambiente externo. E eu gosto de fazer também essa tradução para a nossa realidade dentro da gestão pública. Né? Então, eu gosto que cada um de vocês pare e pense nas atividades que desenvolve, né, dentro das prefeituras, dentro das secretarias de Estado, dentro das organizações públicas, né, empresas públicas. Eu gosto que vocês parem e pensem onde que vocês estão inseridos aí dentro desse processo, tá? Quais as nossas atividades, onde que elas se encaixam, né? Onde que eu já trabalhei, já atuei, né? Então, dentro de qual momento? Como eu falei, hoje eu posso trabalhar com uma atividade muito operacional, amanhã eu posso ocupar um cargo de liderança que vou trabalhar com outras ferramentas aí da gestão pública, né? Então, quando eu estou falando lá no planejamento, dois exemplos aqui, quando eu estou fazendo a elaboração do PPA, do Plano Plurianual, tá? Quando eu estou fazendo a definição dos objetivos estratégicos, tá? Depois eu venho para a organização das minhas atividades. Então, um outro exemplo aqui é a alocação de recursos financeiros, de recursos materiais, né? O momento aqui da direção, contratação de pessoas, né? A necessidade de abertura de um concurso público para contratar pessoas. O controle, eu vou para o acompanhamento dos gastos públicos, questão de monitoramento de metas e indicadores, né? São outros exemplos dentro desse processo administrativo. Eu não sei se vocês repararam, mas no momento que eu coloquei as atividades de cada uma das unidades, eu tentei
buscar e puxar um pouco aí da experiência de cada um de vocês, para vocês colocarem no papel, né, cada uma a realidade de cada um. Né? Professor Cristiano, Oi. Só uma dúvida. Esse ciclo do processo, eu posso tentar aproximá-lo do PDCA, por exemplo, ou não? Ah, pode! Cenas dos próximos slides. Tá. Você vai ver daqui a pouquinho, se não me engano, daqui 3 slides, a gente vai falar do PDCA. Porque quem falou? Foi Leandro? Fui eu. Tá. Leandro, porque eu gosto de associar, né, porque o PDCA é uma grande ferramenta, né, que veio lá dos japoneses, né, que chegou aqui no Brasil aí na década de 80, e que a gente entendendo o PDCA, a gente consegue entender qualquer metodologia de gestão. Tá? Então, eu sempre trago o PDCA, independente da disciplina, para a gente fazer essa amarração com o conteúdo. Gestão. É um coringa para qualquer gestão. É o coringa da nossa gestão. Tá? E o coringa também para a gente desenvolver novas ferramentas e novas metodologias de gestão. Tá? E aí, turma, colocando a questão da gestão de processos, né, começou-se um movimento, primeiramente nas organizações privadas e depois veio para as organizações públicas, né, que foi a gestão para resultados. Tá? Mas aí, esses processos, né, eles têm que ser muito bem trabalhados, né, a gente coloca que são os meios para a gente conseguir alcançar os fins, tá? Então, os processos são os meios, os fins, os resultados que a gente quer alcançar, tá? E buscando lá da teoria dos japoneses também, né? Principalmente os nossos resultados, eles estão direcionados aqui à satisfação dos clientes relacionados a produtos e serviços e à satisfação das pessoas, né? Então, são as grandes necessidades que eu tenho que suprir em relação aos meus processos. Né? Então, em relação aí a produtos e serviços, né? Então, qualidade, custo e atendimento, eu deixei serviços aqui porque a nossa atividade na organização pública é principalmente serviços, né, turma? E voltado para quê? Para a qualidade. Né? Então, a qualidade como esse serviço é prestado, o custo, né? O custo, até mesmo a gente fazendo uma ligação aí com os nossos processos licitatórios, a gente conseguir ter produtos de qualidade com preço melhor, né? E a questão do atendimento, né? Então, o atendimento em si, tá? Que aí seria a entrega do nosso serviço. Tá? E, por outro lado, a moral e segurança das pessoas que trabalham nesse processo, na atividade, a questão da motivação também entra aqui, tá? Quando eu estou falando de moral, e a questão da segurança das pessoas em prestarem esse serviço, né? Então, são conceitos que eu busco lá dos japoneses, tá? Quando a gente está falando de gestão de processos e para o conceito que veio, né, a gestão para resultados. Tá? Que isso, de uns anos para cá, colocar aí nos últimos 10 anos, né, as organizações públicas começaram a fazer esse movimento e serem mais cobradas, né, por resultados efetivos aí para a sociedade. E aí, Leandro, vem o nosso amigo PDCA. Tá? Então, quando eu estou trabalhando a gestão para resultados e a gestão de processos, eu tenho que fazer todo esse alinhamento aí com o PDCA. E o que é o PDCA? Eu não sei se outro professor já falou em outras disciplinas aí para vocês.
mas eu gosto de enfatizar e até mesmo repetir, tá? Então, o PDCA é uma ferramenta que busca o quê? A melhoria contínua dos nossos processos. Tá? Então, o P vem do plan, planejar, o D de do, fazer, o C de check, de checar, controlar, e o A de action, agir corretivamente. Tá? Então, o que acontece aqui, só para exemplificar, né, algumas ações dentro do P, do planejar. Então, eu vou o quê? Definir metas, definir onde eu quero chegar com esses processos, o que eu preciso entregar nesse processo, né? Determinar os métodos para obtenção dos resultados esperados. Né? Então, o que eu, como que eu vou, aqui eu estou definindo como que vai acontecer o trabalho de uma forma geral, é o momento de parar e pensar nas nossas organizações. Né? Depois eu vou para o D, de fazer. Tá? Então, aqui vai acontecer o quê? A execução do que eu planejei, a execução do nosso trabalho. Tá? Então, educação e treinamento também entram aqui dentro do DU. Né? Alguém quer falar, turma? Alguém com o microfone aberto? Depois, turma, eu passo para a questão do C, que é o checar, o verificar esse trabalho que foi efetuado, né? E depois passo para o momento aí de atuar no processo em função dos resultados. Então, eu vou agir corretivamente em relação a esses resultados que foram alcançados. Ah, não alcancei determinado resultado, não atingi determinada meta. O que aconteceu no meu processo? O que eu vou precisar alterar para que eu consiga alcançar melhores resultados? E esse é um ciclo, né? A gente chama aí de um ciclo de melhoria contínua. Tá? Então, e depois chega num determinado momento que o PDCA vira o SDCA, aí o S vem para a questão do standard, né? do padrão que eu defini, e aí esses resultados passam a ser rotineiros. Turma, eu gosto de... Deixa eu colocar... O PDCA, eu falo que assim, nós brasileiros, a gente gosta de partir muito para a execução. Então, eu tenho um determinado problema, eu já quero resolver esse problema. Tá? E a gente tem que focar mais no quê? No P, no planejamento, dedicar mais horas aqui para que a execução aconteça de uma forma tranquila. Tá? Então, o bonequinho aqui de baixo, da parte de baixo aqui da ilustração, ele tem um momento maior aqui de estruturação do trabalho dele, de dedicação desse momento do pensar no que ele vai fazer. Tá? Professora. Oi. Eu não sei, você me corrija se eu estiver errado, né? Eu sempre aprendi que a parte do ser que ela tinha que ser a maior, que tem que ser uma checagem constante, né? Do PDCA, que o foco atualmente das organizações é no check, né? Que é o C. Eu estou errado ou não, mudou no P, igual você está falando, que tem que ser a parte maior? Né? Esse conceito que é a parte do controle, quando a gente está falando, por exemplo, eu tenho um projeto que eu estou executando, a parte do controle, ela vai começar lá no planejamento, tá? Então ela já começa uma pequena parte lá no planejamento, passa pela execução e vai até o final de um projeto. Então, ele não é que ele é maior, ele acontece no ciclo, tanto do processo quanto do projeto, ele acontece de uma forma maior, nesse ciclo. Tá? Então, não que o controle seja maior. Tá? Esse controle, principalmente a gente para pensar nas nossas organizações públicas, então, como a gente tem que seguir uma série de
legislações, né? A gente vive em prol das legislações, o controle é muito maior, tá? Mas aqui eu estou falando num sentido de dedicação àquilo que vai ser cumprido, né? Então, em termos do resultado que vai ser alcançado. Né? Então, de horas homem, né? O planejamento. Isso aqui, ó, tá aqui embaixo, horas de trabalho. Tá? Então, se a gente pensa muito só no controlar, a gente não consegue planejar, a gente não consegue executar e a gente não consegue buscar melhorias. A gente tem que pensar o quê? O controle acontecendo de uma forma contínua, mas sem a gente estrangular essas outras etapas. Né? Porque o que aconteceu foi bem dentro desse momento da gestão para resultados, que foi tão disseminada aí nos últimos anos para as organizações públicas, o controle foi muito forte. Então, a gente falava assim, eu atuei, tá, turma? Só para vocês saberem, eu coordenei uma equipe de gestão estratégica que a gente fez todo esse movimento, desde a implantação da gestão de processos, da gestão estratégica e gestão de projetos, tá? E essa questão do controle que vinha do órgão central, né, colocar assim, da Secretaria de Planejamento, esse controle era muito forte e algumas áreas viravam para a gente e falavam: nossa, eles só estão verificando o resultado, só estão querendo o resultado, a gente está conseguindo executar, a gente não está conseguindo fazer as nossas atividades. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Né? Então, o controle ele acontece dentro do ciclo, tá, Leandro? Do ciclo, aí colocar assim, de uma política, da implementação de uma política pública, de um ciclo de um projeto, do ciclo desse processo, ele acontece de maneira contínua, tá? Mas em termos de horas de dedicação de trabalho. Aqui eu estou falando o quê? Do processo. Tá? Estou falando principalmente do processo de uma atividade. Eu tenho que dedicar ao planejamento, à execução, ao controle e ao agir corretivamente também. Ok? Tá? Essa pergunta foi muito importante, tá, Leandro? Porque o que a gente percebeu, que nem eu falei na gestão para resultados aí nos últimos anos, que aconteceu o quê? Um sufocamento aí das áreas, né? Por uma cobrança muito grande, né? Em termos aí de resultados, e um controle muito... eles desenvolveram ferramentas assim, ótimas para o controle, tá? Mas as pessoas têm que planejar, tem que executar também, né? Entendi, exatamente. Uhum. Tá? E aí, turma, então aqui em termos de horas de trabalho, tá? Essa equipe aqui de baixo, a equipe que está trabalhando de uma forma mais estruturada, tá? Então ela vai alcançar resultados, né? Que foram bem planejados, ela vai alcançar antes dessa equipe que está aqui, correndo atrás, né, de resultados, mas que o quê? Ela atropelou as etapas aqui do planejamento, a execução, né? Execução aqui praticamente o mesmo tempo que elas tiveram, mas o planejamento foi muito reduzido, o controle teve que ser muito maior, já que eu não gastei muito tempo aqui no planejar, tá? E aí depois, né, as ações corretivas tiveram que ser muito maiores. Alguém quer fazer uma pergunta, algum comentário até aqui? Aí, quando eu estou falando aí de gestão de processos, né, do mesmo jeito que lá na estrutura organizacional, a ferramenta que eu mais utilizei era o organograma, aqui na gestão de processos, né, colocar assim, uma ferramenta básica que a gente utiliza é o fluxograma, né? Então, só para relembrar, vocês já viram lá nas aulas, né? É uma representação gráfica da sequência de um trabalho, de um modo analítico, delimitando operações, responsáveis ou unidades gerenciais envolvidas aí no meu processo, tá?
Eu trouxe aqui as simbologias básicas, tá? Tanto que no trabalho que vocês fizeram, né? Eu coloquei assim, vamos utilizar as simbologias básicas, porque tem toda um detalhamento, né? Quando eu vou fazer um fluxograma, eu posso utilizar aí todo um manual, né? Que vem lá dos Estados Unidos, né? E do Japão, né? Que eles detalham como que é escrito, né? Como é desenhado esse fluxograma, tá? Mas para vocês pararem e pensarem na realidade de vocês, eu coloquei que queria um macrofluxo, né? Então, um fluxograma geral de uma atividade que vocês já desenvolveram ou um exemplo dentro da prefeitura, né? Então, colocar assim, um retângulo com as bordas arredondadas, né? Representa um início e um fim do processo, o fim aí desse fluxo. O retângulo, ele vai representar as tarefas ou o trabalho a ser executado, né? O losango é uma decisão ou uma verificação, então eu vou ter uma pergunta aí nesse momento, e as setas, né, vai ser o sentido que esse fluxograma, né, ele está tomando, tá? Então, geralmente a gente faz ou o fluxograma vertical ou horizontal, né, para a gente mostrar o quê? A continuidade aí desse fluxo, desse processo, desse pensamento, tá? Uma outra ferramenta também muito utilizada, né, na gestão de processos é o plano de ação, tá? Que aí eu vou definir quais são as atividades de cada um, tá? Também conhecido aí como 5W, 2H. Então, o que, quem, quando, onde, por quê, como e quanto, né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar um exemplo para vocês, tá, turma? E o plano de ação a gente pode construir, por exemplo, num Excel, né? Fazendo todo esse detalhamento, tá? Então, colocando a logo, né, da prefeitura ou da organização pública, né? Por aí vai. Posso detalhar aqui em termos de metas, qual que é o responsável, né? E posso fazer também aí, por exemplo, dentro do Excel, né, faróis, né, se eu concluir ou não essas ações. E deixa eu passar aqui para o outro arquivo, turma. Esse aqui também, esse do Excel, também vou disponibilizar para vocês, tá? Esse aqui entra mais como uma exemplificação, tá? Esse aqui, eu colocasse um caso prático, tá, turma? Da gestão para resultados, que foi implantada em uma secretaria do Estado aqui de Minas Gerais, tá? Eu participei dessa implantação, tá? Eu só tirei aqui logomarcas e datas e sobrenomes, né? Deixei aqui só de uma forma para a gente visualizar em um exemplo de como que acontece essa gestão para resultados, né? Então, num primeiro momento, eu vou definir quais são os principais processos da minha organização, tá? E dentro de cada uma das áreas, né? Esse é um processo que eu posso começar ou por uma área específica, uma área piloto, tá? Ou senão eu posso começar já com cada uma das equipes, tá? Lembrando que, assim, dentro dos nossos órgãos públicos, né, cada área tem colocar assim, um ritmo diferente, né, de absorver todas essas mudanças, porque quando a gente fala de processos, né, são mudanças que a gente está querendo implantar também dentro das nossas organizações em termos de melhoria dos resultados que a gente vai alcançar, né? Então, o ideal assim, a pessoa que é responsável por esse processo, ela tem que ter uma sensibilidade muito grande em, assim, não forçar demais e ir no ritmo das equipes e, ao mesmo tempo, ir puxando aos poucos, né? Porque a gente sabe que tem determinadas áreas, determinados servidores que não querem mudança,
né? Querem continuar fazendo da mesma forma que sempre fizeram, né? E aí, turma, eu vou escolher o quê? Os processos que são críticos. Aqui, essa parte aqui de cima, né? Qual que é a área, quem que é o responsável, né? A missão dessa área, tá? Porque a gente tem, né? Vocês estão vendo lá em gestão estratégica, né? A missão, a visão da organização pública. Eu posso fazer essa missão também, a missão de cada uma das áreas, tá? Quais são os equipamentos disponíveis, qual é a equipe, tá? E a data que eu fiz esse formulário. Tá? Então, aqui, ó, qual que é o processo, quais são os insumos, quem são os fornecedores desses insumos, quais são os produtos esperados, qual que é a necessidade desses clientes, tá? Desses clientes e quem são esses clientes finais aqui deste processo. Tá? Então, nesse exemplo aqui, avaliação de desempenho. Deixa eu aumentar um pouquinho a letra. Opa, nem tanto. Vou aumentar aqui um pouco. Tá? Então, dentro desse processo, avaliação de desempenho individual, tá? Os meus fornecedores, chefias e servidores, o que eu preciso? De um termo inicial, termo de avaliação, condições de trabalho, PGDI, por aí vai. Isso das chefias e dos servidores. Da Secretaria de Planejamento, eu preciso de informações, né? Preciso da legislação, por aí vai. Da Secretaria de Planejamento, eu preciso do sistema que eu vou utilizar para fazer essa avaliação de desempenho, né? Estou fazendo o meu processo, fazendo essa transformação. Meu produto esperado, servidor avaliado. Qual que é a necessidade dos clientes? Avaliação incluída no sistema. Né? Isso por quê? Porque vai gerar, a partir dessa avaliação, a gente sabe que tem a questão da progressão nas carreiras e por aí vai. E quem são os meus clientes? São as chefias, né? Os servidores, o próprio governo e a sociedade. Né? Sociedade aqui um cliente de uma forma geral, tá? Porque esse aqui é um processo, colocar assim, interno. Né? Aí, turma, vou dar um exemplo aqui de fluxograma, tá? Isso aqui também é exemplo real, tá, turma? Eu vou pegar o da aposentadoria, que a gente já conversou no início da aula. Tá? Então, aqui, né, no cabeçalho, qual que é a área, né, a unidade administrativa, diretoria de gestão, área, gestão de pessoas, gestão de pessoal. Processo, instruir o processo de aposentadoria, responsável, Eliana. Tá? Então, o número desse padrão de processo, estabelecido em quando que foi revisado. Tá? Então, aquela questão, quando eu falo da padronização e da gestão de processos, ela tem que ser avaliada de tempos em tempos. Tá? Ela não pode ser estabelecida, colocar assim, pregada na parede, né? E aquilo ali vai valer para o resto da vida. Não, de tempos em tempos eu tenho que fazer essa revisão. Tá? Então, o fluxograma, tá? Então, receber solicitação do servidor. E aqui, o que a gente fez? A gente fez utilizando o fluxograma e o plano de ação. Tá? Então, quem que é o responsável dentro da área de RH? Tá? Ou vai ser a Eliana ou a Pompeia. Quando? Tá? Que é o prazo ou o tempo que ela tem para executar essa atividade. Onde? Tá? O porquê, a justificativa dessa ação. Tá? E como que ela vai fazer? Manualmente, lendo e analisando o processo e por aí vai. Tá? Então, vamos passar aqui no nosso fluxo rapidamente. Receber solicitação do servidor, analisar o processo funcional. Tá? Então, todos os documentos necessários se encontram no processo? Se sim, pede ao servidor para preencher o processo de aposentadoria. Tá? Se não, orientar o servidor para obter aí os documentos que faltam. Tá?
Então, pediu o servidor para preencher o requerimento de aposentadoria, vai ter um afastamento preliminar? Sim ou não? Aí, o fluxo vai seguindo caminhos diferentes. Eu vou instruir o processo, enviar o processo de aposentadoria, aguardar a publicação, fazer um informativo. Então, são ações aqui é um processo específico dentro da área de RH. Né? Depois, turma, aqui um exemplo de procedimento operacional. Então, eu vou pegar uma ação específica, tá? E vou descrever, vou detalhar cada uma dessas atividades dentro dessa ação, tá? Então, nesse caso, instruir a comissão de avaliação e comissão de recursos, tá? Dentro do processo que é realizar a avaliação de desempenho individual. Tá? Então, o que eu preciso fazer para isso? Então, eu detalho cada uma dessas atividades. Né? E também coloco aqui quais são os meus resultados esperados, né? E ações corretivas de acordo com cada um desses processos. Aqui a gente pode ver o que está acontecendo no PDCA também, ó, turma. Olha aqui. Então, ações corretivas. Estou alimentando aí o meu processo. E depois eu chego num nível de que, dentro desses produtos, aí eu já venho para uma visão mais ampla aqui. Já estou traduzindo isso aqui em quê? Em indicadores. Né? Então, quais são os meus produtos e serviços? Então, no caso aqui, taxação realizada dentro do prazo. Clientes, Secretaria de Planejamento e os servidores, que eles que vão receber. Eles têm que receber dentro do prazo. Quais são os indicadores aqui da área de RH? Aí eu vou detalhar em termos de ação, qual que vai ser o meu prazo, né? E vou descrever esse indicador. Tá? E vou colocando aqui itens de controle, itens de verificação, né? E quais são as nossas metas, o que eu quero cumprir. Então, executar 80% das taxações dentro do prazo até dezembro de 2020. Né? E essas metas, à medida que eu vou monitorando, que eu vou acompanhando, eu posso melhorar esses resultados. Né? Então, quando eu implanto a gestão de processos em uma organização pública, muitas vezes eu não tenho esse histórico. Tá? Então, eu tenho que começar a mensurar. Então, às vezes, eu posso ter um histórico para eu começar a definir essas metas, tá? Ou senão, eu defino a primeira vez qual vai ser essa meta a ser alcançada dentro da experiência aí dos servidores. Né? Aí, turma, voltando aqui para a nossa apresentação, então, em termos de gestão de processos, o que eu tenho que... eu tenho alguns aspectos importantes, né, que é a questão de ter o comprometimento da alta liderança, tá? Então, da alta liderança do órgão, né? Então, colocar assim, se o governador, o prefeito, ou o secretário de Estado, ou o diretor de um órgão público, ele não está comprometido com a questão da gestão de processos, ela não vai acontecer. Tá? Ela não vai acontecer. Então, nem que seja assim, o diretor daquele órgão público, né, ou o secretário de Estado, ele tem que estar, ou o secretário municipal, ele tem que estar extremamente envolvido com esse processo. Né? A questão da padronização, né, que ele vem em decorrência da gestão de processos, tá? Então, aqueles formulários que eu mostrei são formulários que geram o quê? Que a gente pode estabelecer a nossa padronização ali. Né? E lembrar que a padronização não é o engessar da organização, eu deixar a organização de uma forma estruturada, né? E que aconteça de uma forma contínua, né? Então, o que a gente... turma, tem alguém com o microfone aberto. Alguém quer falar?
eu queria comentar uma coisa, professora. Eu estou aqui pensando, assim, tentando me situar né, dentro disso tudo. E isso tudo aí, essas planilhas, elas acontecem mais no nível tático. Por exemplo, quem trabalha, quem faz, quem alimenta realmente essas planilhas são os gestores, são os diretores, ou melhor, a equipe deles. Mas eu, por exemplo, eu estou no nível operacional. Eu passo por todos esses processos, mas assim, de uma forma que vem para mim, para eu responder, por exemplo, no caso da avaliação, do servidor, essas coisas. Então, o que necessita essas planilhas para chegar até... Ótima pergunta. Tá? Aí vai depender da realidade de cada organização. Um modelo que é muito usado, geralmente, isso parte de uma assessoria da direção. Tá? Então, geralmente, eu tenho uma pessoa que vai trabalhar mais essa parte da gestão e que vai fazer esse trabalho junto com as áreas. Tá? Um outro modelo também, que, por exemplo, tanto empresas públicas quanto privadas, às vezes contratam consultorias para fazer esse trabalho. Né? Esse trabalho da padronização. Né? E num outro momento, esse papel, por exemplo, que eu falei o anterior, né, da assessoria, né, de uma pessoa que esteja trabalhando, né, diretamente com esse trabalho, ele pode fazer assim, delegar isso para as áreas, tá? E fazer apenas um acompanhamento, as discussões, né? Porque o que a gente fala? Você, por exemplo, que está no nível operacional, eu acho que você vai concordar comigo, quem entende melhor de um processo é quem está no operacional, tá? Porque ele que conhece, a pessoa que conhece a realidade da organização, a realidade daquele processo. Tá? Então, quem faz aquilo ali todo dia que conhece melhor esse processo. Então, não é simplesmente eu pegar uma pessoa de fora, né, desse processo que vai escrever esse processo para você, não. É você que tem que escrever. Né? Então, você que está ali todo dia, você sabe o que tem que ser feito, você sabe o que dá certo, o que não dá certo. Então, é você que tem que escrever. Né? Mas aí a gente coloca assim, essa figura de uma assessoria, né, ou de um consultor, ele vai o quê? Transformar o conhecimento que você tem no operacional, transformar ele o quê? Nesse, entre aspas, né, preenchimento aí dos formulários, né? Transformar isso aí no processo. E a gente fala que assim, a importância da padronização é a gente colocar de uma forma organizada, né, como que é a nossa rotina para a gente ter tempo de fazer outras atividades. Então, da gente buscar, se a gente tem escrito, né, como que é a nossa rotina, a gente pode buscar, por exemplo, inovar nos nossos processos, por exemplo. Tá? Às vezes, por exemplo, quando entra um novo funcionário, se a gente tem isso tudo escrito, detalhado, é muito mais fácil a gente fazer esse treinamento com essa pessoa que está iniciando no processo. Ok? Respondido? Ok, obrigada. Nada. E aí, turma, a gente buscando essa melhoria contínua aí dos processos, tá? Que também eu já comentei, né? Os processos, eles não são estáticos, né? Buscando também uma agilidade, né? Dentro das nossas estruturas, né? Dentro do nosso arranjo organizacional, né? E com o envolvimento e a motivação das pessoas, tá? E chegando ao ponto aí da gente, que é um desafio muito grande na gestão pública, né? A questão da inovação, tá? Eu falo que é um desafio, mas não é impossível, tá, turma? Tá? Colocar aí tantos exemplos, né? Que a gente já consegue perceber aí do movimento da inovação aí nas nossas
nas nossas organizações públicas, né? E isso melhorando o quê? A prestação do serviço para a sociedade. Agora eu vou passar para a parte das tendências. Mais alguém quer fazer alguma pergunta aí sobre a gestão de processos? Deixa eu só voltar aqui um minutinho. Turma? Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente passar aí para as tendências? Ok, então vamos dar continuidade. Opa. Eu não olhei ali. Alguém tinha colocado alguma pergunta no chat? Quer fazer? Quer comentar? Então vamos. Aí, turmas, essa parte aqui das tendências atuais, eu busquei alguns temas também que estão sendo muito falados, e que, assim, que todas essas mudanças que aconteceram aí nesse ano de 2020, né, nas nossas vidas, no nosso trabalho, né, devido aí à pandemia. Então, eu não fiquei atrelada apenas a colocar assim, apenas a parte bibliográfica, a parte teórica, tá? Então, eu quis trazer algumas discussões, alguns assuntos que estão sendo falados também, né? Então, mas aí, em relação à nossa bibliografia, né, vocês estudaram, as tendências atuais, né, que nem são tão atuais mais, né, que vem desde colocar assim, década de 90 para cá, em relação aí às estruturas organizacionais, aos arranjos, né, parte mais para a questão das unidades estratégicas de negócio. Então, a gente buscar o arranjo organizacional focado em resultados efetivos, né? Então, busca o alcance de resultados efetivos por meio da divisão de uma organização em unidades responsáveis por considerar os resultados esperados aí de um negócio, tá? E se a gente parar para pensar, esse modelo é um modelo que é usado também na organização pública, né? Então, eu tenho a Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento, de Segurança, de Desenvolvimento Social, né? Por aí vai. Então, eu focar em resultados que sejam mais efetivos, né? Isso pensando aí no âmbito do executivo, tá? A gestão de processos, que a gente já comentou aí nos slides anteriores, né? Então, é a forma pela qual um conjunto de atividades cria, trabalha ou transforma em insumos, com o objetivo de produzir bens ou serviços que tenham a qualidade assegurada, né, para serem adquiridos pelos clientes. E um outro ponto também é a questão da gestão de projetos, né? Que eu acho que vocês, na disciplina, né, de gestão estratégica e projetos, vocês aprofundaram mais, mas é uma tendência também nas nossas organizações públicas, né? Então, aplicação de conhecimentos, habilidades e técnicas na elaboração de atividades relacionadas para atingir um conjunto de objetivos pré-definidos. Eu gosto de fazer essa comparação aqui entre projetos e trabalho operacional, ou seja, processos, tá? Então, o projeto é temporário, um processo ou um trabalho operacional ele é permanente. O projeto ele é único, ou seja, tem um resultado original. Só voltar ali, turma, temporário, ele vai ter o quê? Um início, meio e um fim, né? Então, o projeto ele pode virar um processo, ele pode cair numa rotina da organização, mas ele tem uma característica dele ser o quê? Temporário. Pode durar 1 ano, 2 anos, 5 anos,
tá? Mas ele é temporário, ele tem ações a cumprir para alcançar esse resultado único, tá? Que é colocado ali como original também. E o trabalho operacional no processo, ele é repetitivo, tá? Então ele acontece sempre, tá? Então ele está ligado ali à função, ele é funcional, a função daquela área, tá? Um projeto, ele é o quê? É multifuncional, então ele vai envolver diversas áreas, diversas atividades, tá? Eu vou precisar do conhecimento de várias áreas, tá? O caso do projeto é o resultado é incerto, então eu não sei se eu vou conseguir alcançar esse resultado, né? No trabalho operacional ele é previsível, então até mesmo por isso que a gente coloca a questão dos indicadores e metas, né, dentro do processo. Um projeto ele tem um foco na integração, né? Então na integração das áreas, na integração dos resultados, né? E o trabalho operacional, o processo, eu tenho foco na disciplina. E o que esses dois têm em comum? Tá? Executados por pessoas, eu tenho recursos limitados, né? Colocar assim na nossa realidade das organizações públicas cada vez mais limitados, né, esses recursos. E olha o nosso amigo PDCA ali de novo. São planejados, executados e controlados, né? Então, quando o colega de vocês fala da questão do controle, tá? Então o controle vai acontecer aí no decorrer das nossas atividades, sejam elas operacionais, sejam elas dentro de projetos estratégicos. Mais algumas tendências, né? A questão do foco no cidadão, né? Cidadão/cliente, né? E aí buscando o que? Eficiência, diminuição de custos, aumento da qualidade, né? A questão da busca por resultados, que ficou muito claro quando a gente falou da gestão para resultados, claro, assim, claro e palpável, né? A questão de instrumentos, isso aqui que eu já trago de colocar assim, de vivências atuais, tá, turma? A questão da gente buscar instrumentos para a retenção do conhecimento, que eu vou falar ali no próximo slide, e as empresas, as organizações estão buscando cada vez uma representação gráfica e visual aí da sua gestão, dos seus resultados, né? Então, turma, eu trouxe aqui um exemplo de um instrumento para retenção desse conhecimento organizacional, tá? Então, a gente, ao invés de ficar preso, por exemplo, nos nossos organogramas formais, né, as caixinhas lá das nossas estruturas, né? O que as organizações estão buscando? Isso aqui, gente, chama mapa mental, né? Então, o mapa mental é uma forma da gente visualizar por meio de diagramas, né? De uma forma ilustrativa, como que a gente está, como que a nossa organização está estruturada, por exemplo, tá? Então, quando acontece de uma forma assim mais ilustrativa, é uma forma das organizações, das pessoas, né, entenderem de uma forma mais fácil como que é como que é o funcionamento, tá? Então, o mapa mental, a questão de eu vou buscar memorização e aprendizado, gestão da informação e do conhecimento, compreensão e solução de problemas, a criação de manuais, livros, palestras. Vou utilizar aí também ferramentas de brainstorm. Então, só lembrando aí o que é um brainstorm na linguagem nossa dos mineiros, é o toró de parpite, tá? Então, é a questão das ideias, né, da organização, as ideias que a gente tem para resolver um determinado problema, né? E a geração de ideias, né? E um auxílio aí na gestão estratégica de uma empresa, de um negócio, tá?
Então, a gente pode, por exemplo, montar um organograma de uma empresa numa estrutura aqui de mapa mental, tá? Então, de uma forma ilustrativa, resumida, né? Então a gente pode fazer essa conversão aqui também. E um exemplo aqui de representação gráfica e visual também é... Professor, Oi. é o Ciro aqui, desculpa incomodar. Eu não sei se é só para mim, tudo bem, mas parou a sua tela não está mais compartilhada. Para mim até que tá. Ô, Ciro, tá sim. Também está. Desculpa, porque para mim aqui não está, eu fiquei com medo de estar para todo mundo. Eu vou dar uma Ô, Ciro, atualiza, isso acontece no Teams de vez em quando, porque às vezes tem algum pico de internet e aí tipo cai. Pode ser. Tá? Não, então desculpa. Nossa, assustei aqui. Sem problema, Ciro. Então, turma, retomando aqui, a representação gráfica e visual também, que está sendo muito utilizado hoje, é a questão do infográfico, né? Então, a gente quer fazer uma apresentação de informações, de resultados, tá? E por exemplo, na área pública, né? Às vezes a gente tem tantos dados que são monitorados, por exemplo, dentro da Secretaria de Saúde, né? A Secretaria de Segurança, então às vezes a gente quer usar representações e a gente sabe que muita gente tem preguiça de ler as coisas, né? Então, às vezes, um relatório muito extenso, eu usando um formato assim de infográfico, fica a leitura, as pessoas deixam de ter um pouco de preguiça de ler e vão aí na questão das imagens, né? Então, são imagens e gráficos que utilizam aí um mínimo de texto para oferecer uma visão geral a respeito aí de um assunto. Então, utilizando recursos visuais para uma comunicação direta e podem ser úteis para fornecer uma visão geral, rápida de um assunto, explicar um processo complexo, exibir resultados de pesquisa ou dados de pesquisa, resumir um relatório longo, né? Comparar e contrastar várias opções, tá? Então fazer um comparativo e aumentar a conscientização sobre um determinado problema, né? Um problema, por exemplo, da sociedade, né? Assim, colocar que eu também sou aprendiz nessa área, tá? Eu trouxe aqui alguns softwares, né, algumas ferramentas que têm uma parte que, muitos deles têm uma parte que é gratuita, outros têm uma versão paga também, quando a gente quer fazer alguns trabalhos mais elaborados, tá? Então, são alguns exemplos aqui, o MindMaster, que é uma ferramenta aí para criação de mapas mentais, organogramas e brainstorm, tá? E muitos deles a gente consegue fazer de uma forma interativa, tá, turma? Então, depois vocês leiam aí e entrem, né? Pesquisem, de acordo com a necessidade de vocês também, tá? Em relação a cada uma dessas ferramentas, tá? O Xmind trabalha a questão de mapas mentais e brainstorm também, tá? Também tem uma versão gratuita e uma paga, tá? E aí gerando, né, porque a gente fica pensando, nossa, eu vou ter que pagar um designer para fazer, né, um infográfico dos meus relatórios, eu vou ter que abrir um processo licitatório para contratar um designer, mas aí, como esses softwares têm os tutoriais também, a gente consegue resolver internamente, né, como que a gente vai fazer aí as nossas melhorar a apresentação dos nossos resultados, né? Tem o Go Conquer, que trabalha também a questão de mapa mental, a questão de fluxograma, tá? A questão de quiz, tudo mais. E o Infogram, que também tem conteúdo visual interativo aí, em formato aí de infográfico, tá? Infográfico, mapas e relatórios, tá? Também tem versão paga e versão gratuita. Né? É claro que eles colocam assim, a versão
gratuito para você gostar da ferramenta, né, e pular para um outro nível. Aí, turma, chegando aí, encerrando aí a nossa aula, algumas reflexões e desafios, tá? Na gestão pública, principalmente, tá? A gente trabalhar essas metodologias de gestão, essas tecnologias, tá? Buscar uma melhoria aí do nosso desempenho organizacional por meio aí dos nossos arranjos, das estruturas e os nossos processos, tá? Trabalhar a questão da inovação internamente, né? Melhorar a nossa comunicação, né? Porque muitas vezes a questão da comunicação ela é falha, às vezes ela é burocrática, né? E trabalhar a questão da gestão de pessoas, né? Quando a gente está falando aí das nossas estruturas, dos nossos arranjos, né? Ter uma estrutura mais fluida, né? Então, trabalhando na liderança, motivação, cultura e comportamento organizacional, entender e melhorar a nossa hierarquia, né? A questão das nossas carreiras, né? E trabalhar a questão da diversidade, né? Aí um ponto que eu queria falar em relação à diversidade, né? A questão das nossas gerações, né? Então, aqui de uma forma rápida, tá? São as gerações que a gente tem que equilibrar dentro das nossas organizações, né? Para a gente conseguir aí alcançar os resultados da sociedade, né? Os baby boomers lá de 1940 a 59, né? Então são as pessoas mais tradicionais, né? E que trabalham muito firme, são competitivos, confiantes, né? Idealistas, né? Depois a geração X, que vem de 1960 a 79, tá? Acredito que aqui na nossa aula nós tenhamos todas essas gerações, né? Às vezes da geração a próxima, né? A alfa não, né? Mas aqui na nossa aula acho que nós temos de todas as gerações. Então, lá a geração X, né, são práticos, empreendedores, independentes, leais, né? Geração Y, que são os millennials, né, de 1980 a 95, então são otimistas, autoconfiantes, de uma certa forma impacientes, um pouco dispersos, vaidosos, questionadores, imediatistas, globais, multitarefas. Geração Z, então, geração Z já nasceu dentro da tecnologia, né? Então são os nativos digitais, críticos, dinâmicos, comunicativos, tecnológicos, tá? E a geração alfa, né, que ainda não está no mercado de trabalho, tá? De 2010 para cá. Então, eles já vêm com um perfil aí de empreendedores livres, versáteis, questionadores, hiperconectados, né? E por aí vai. Tá? Então, a gente tem que trabalhar toda essa diversidade das pessoas, tá? Para a gente conseguir melhorar a nossa gestão pública. Tá? E a gente cada um com as suas características, com as suas qualidades e com os seus desafios. Turma, então falei muito de tudo, né? Mas aí nessa aula eu queria era assim sair um pouco, né? Quando a gente está no ensino à distância, a gente fica muito na leitura, muito na teoria, né? Trazer assim um pouco da prática também, né? Então, vou passar. Aqui é o meu e-mail, tá? cristiane.correia@ueng.br. Como falei no início, sou professora da Faculdade de Políticas Públicas, da UENG. Tá? Estou à disposição aí, vou passar para uma fase de perguntas ou discussões, tá? Até o finalzinho aí da nossa aula, extrapolando aí um pouquinho. Deixa eu sair aqui. Ok? Quem quer falar, pode ficar à vontade. Tirar dúvidas, fazer algum comentário. Queria tirar na verdade, ver uma questão contigo, mas não é tanto do conteúdo, mas da plataforma.
Algumas matérias, eu não sei se isso, acho que aconteceu com todos, né? A gente postava postava as atividades, né? E a gente só tinha um resultado no final. Então a gente só vinha saber de como foi o resultado, né? Como foi o nosso desempenho pela avaliação do professor, só ao final. Então, assim, a gente sabia a nota de uma avaliação final antes das avaliações intermediárias, sabe? E aí, isso aconteceu em diversas matérias. Se seria possível haver uma correção antes um pouco, né, das matérias que já aconteceram, né, considerando essa situação da gente poder saber o nosso andamento durante, né, durante o semestre e não apenas no final, né, quando todas as notas são meio que lançadas ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Ô, Quintiliano, isso vai... eu vou colocar essa oportunidade de melhoria para a coordenação do curso, mas vai de cada tutor, porque a correção, o professor passa as orientações para o tutor, tá? E o tutor que vai fazendo essas correções. Tá? Então, os lançamentos o professor faz. Você está falando tanto no AVA quanto no WebGIS? Não, no AVA. No AVA mesmo, porque, né? Por exemplo, teve uma disciplina que eu soube da minha avaliação final, porque ela é automática, né? Uhum. A resposta ali é com base num gabarito, então praticamente, vamos dizer assim, imediata. A gente veio a saber dos nossos resultados das demais atividades depois dessa, entendeu? Ah, sei. Uhum. Não, então porque no AVA o tutor faz o lançamento, depois no WebGIS que vai para colocar assim para o diploma de vocês, tá. né? Aí é o professor. Tá, porque o WebGIS eu nem sei o que é. Uhum. Não, aí eu vou passar a palavra, acho que o Ciro que é o tutor de vocês também, né? Não sou. Mas eu sou tutor do Polo Divinópolis, eu até ia comentar isso. Isso é uma responsabilidade nossa enquanto tutor. Lá no meu polo, a atividade encerrou a data de realização, com 2 dias eu faço a correção, envio os comentários e já posto a nota. Então, isso é algo que, como a professora destacou, é de responsabilidade dos tutores, né? No AVA, a nota ela já pode ser lançada assim, tão logo a atividade foi encerrada. Então, Quintiliano, eu sugiro, entre em contato com a Adriana que é a tutora de vocês. Ok? Beleza. Tá, mas eu vou passar essa sugestão também para o coordenador do curso, para o professor Bruno, tá? Para ele orientar todos os tutores, tá? Para ter assim, para que seja uniforme, né, Ciro? Uhum. Exatamente. Mas alguém, eu acho que... Marília. Eu queria comentar que é interessante, a gente vai vendo a gente que está nesse nível operacional, como eu disse, a gente vai vendo essas coisas, vai compreendendo, vai tentando se situar diante de toda essa complexidade, que é a gestão, né? E é interessante que muita coisa se aplica ali no meu nível mesmo. Por exemplo, quando se fala de um projeto, quando se fala dos processos, dá para eu me perceber dentro de tudo isso de forma micro. Mas quando se fala da gestão, aí eu realmente fico assim, onde que acontece isso? E eu não vejo. Uai, mas onde que está isso, né? Então, por exemplo, é muito, muito interessante também que algumas coisas a gente vê que não se aplica, né? Infelizmente. Porque se acontecesse bem próximo disso tudo, as coisas seriam bem mais facilitadas. O nosso trabalho operacional seria bem mais facilitado cá, né, na minha gerência ali. E no caso, por exemplo, de um processo, teve uma hora que você estava falando que eu me vi dentro do projeto e dentro do processo. Entendeu? Fazendo... um papel ali e um papel cá. E isso é possível? Isso é natural, por exemplo? Isso é natural. Entendi. É natural, Marília.
E entra também na questão dos desafios que a gente tem aí dentro da gestão pública, né? Então, a realidade de cada um, a gente sabe que tem muito que, a gente tem muito o que fazer, né? E muito o que contribuir, né? Então, eu falo que é um trabalho de formiguinha, né? Que a gente tem que ir fazendo todos os dias, né? É interessante. Mas alguém, turma? Acho que Lucas tinha aberto o microfone antes um pouquinho. Uma pergunta minha mais do conteúdo do organograma. Você matricial e do projetizado, assim, só para eu entender qual que seria a diferença de um para o outro, porque eu acho que tem no matricial também tem projeto incluso, só que é um pouco diferente, né? O matricial, eu mantenho aquela estrutura funcional e pego as pessoas de áreas diferentes para fazer um determinado projeto. A projetizada, o meu organograma está no formato de projeto. Então, eu colocar assim, é um organograma que, quando aquele projeto encerrar, esse organograma tem que ser atualizado, né? Porque aquele projeto ali vai deixar de existir, né? Então, é mais nesse sentido. A matricial, ela mistura o funcional com o projetizado, né? Então, ele faz uma mistura dos dois, né? Ok, Lucas? Ok, obrigado. Nada. Mais alguém, turma? Podemos encerrar a nossa aula? Tá? Então, no mais, aí, eu desejo para vocês aí bons estudos, tá? O que vocês precisarem, vocês podem contar comigo, tá? Vocês têm meu contato aí também. Vou disponibilizar os arquivos tanto no Teams quanto no Ava Moodle, tá? Vou pedir para os tutores disponibilizarem para cada um dos polos, tá? E essa aula também, hoje ela foi dada aí para o polo de Jaboticatubas, tá? Será disponibilizada aí para os demais polos, tá? E no caso de vocês também, vou colocar lá na plataforma, porque eu percebi aqui que nem todos os alunos participaram. Ok, turma, então, vou encerrar aqui a gravação, novamente.